Tema: Brasil, dá regência ao Segundo Reinado. Assunto: o Segundo Reinado. Período: Idade Contemporânea. O Segundo Reinado é visto como um período de prosperidade econômica e de incentivo às inovações. Representou a consolidação, o apogeu e a crise do Estado monárquico. Foi o momento da produção cafeeira tornar-se a principal atividade do país, levando à industrialização. Momento da abolição do tráfico negreiro, da formação de uma nova oligarquia rural, da imigração, da lei de terras e da Guerra do Paraguai. Os conflitos do período regencial aprofundaram as divergências entre as elites. Foi nesse contexto que foram formados o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador, formado pelo grupo dos regressistas, os chamados saquaremas, era apoiado pelas províncias do Nordeste e composto de altos funcionários do governo, grandes comerciantes e proprietários de terras. Já o Partido Liberal, formado pelos progressistas, os chamados Luzias, era apoiado pelas províncias do Centro-Sul e composto por proprietários rurais e membros das camadas médias urbanas. Responsáveis pela maioridade de Dom Pedro II, os liberais foram nomeados para o ministério, mas os conservadores tinham maioria na Câmara dos Deputados e os liberais pediram ao imperador que dissolvesse o parlamento e organizasse novas eleições. Realizadas em outubro de 1840, essas eleições foram marcadas pela violência de ambas as partes, com espancamentos e assassinatos de eleitores e de adversários políticos, roubo de urnas e fraudes na contagem de votos, ficando conhecidas como eleições do cacete. Os liberais venceram, e os conservadores exigiram que o imperador destituísse o gabinete liberal e convocasse novas eleições. Contra isso, os liberais organizaram rebeliões que foram rapidamente sufocadas pelo governo imperial. Na tentativa de estabilizar a situação política no país, em 1847, o imperador criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, instituindo o parlamentarismo no Brasil. Mas, utilizando-se do poder moderador, o imperador nomeava o presidente do Conselho de Ministros, que escolhia os integrantes de seu gabinete ministerial. Depois disso, novas eleições eram realizadas para garantir que o partido que ocupava o gabinete ministerial contasse com a maioria no parlamento. Dessa forma, no parlamentarismo brasileiro, o poder executivo permaneceu nas mãos do imperador e o revezamento no poder entre os partidos liberal e conservador durou praticamente todo o Segundo Reinado. A Primavera dos Povos no Brasil. A Revolução Praieira foi a última grande revolta do Segundo Reinado. De caráter liberal e federalista, ocorreu em Pernambuco entre 1848 e 1850, e ganhou o nome de Praieira, porque a sede do jornal comandado pelos revoltosos localizava-se na Rua da Praia. O movimento foi fortemente influenciado pelas revoluções liberais, chamadas de Primavera dos Povos, que, contra o reestabelecimento do absolutismo, varreram o continente europeu naquele mesmo ano. Propostas do movimento divulgadas através do Manifesto ao Mundo Livre. 1. Voto livre e universal. 2. Liberdade de imprensa. 3. Garantia de trabalho. 4. Comércio a varejo só para brasileiros. 5. Independência dos poderes. 6. Extinção do poder moderador. Além disso, propunham também a garantia dos direitos individuais dos cidadãos e o estabelecimento da federação. Como se pode perceber, o programa político dos rebeldes era liberal, mas não tocava na questão da escravidão
e nem se aplicava aos escravizados e ex-escravizados, já que estes não eram considerados cidadãos. A Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. A Guerra do Paraguai conjugou a pretensão do Império do Brasil em ter hegemonia na região do Prata com os interesses do imperialismo inglês. O Brasil queria estender seu domínio até as margens do Rio da Prata, de forma a controlar a bacia formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, pois eles eram a única via de comunicação entre Mato Grosso e Rio de Janeiro. Já o Paraguai, sem saída para o mar, dependia desses rios para o escoamento de seus produtos. A Inglaterra, por sua vez, queria controlar o comércio do algodão paraguaio, uma matéria-prima fundamental para a indústria têxtil britânica, e inviabilizar a opção paraguaia por um tipo de desenvolvimento autônomo, sem dependência externa, o que não era conveniente aos interesses ingleses. Com o objetivo de destruir a pequena nação paraguaia, cujo caminho não lhe convinha, a Inglaterra financiou a Tríplice Aliança entre Argentina, Uruguai e Brasil, com o compromisso de derrotar o Paraguai e liberar a navegação fluvial da região para os três países. A guerra terminou com a derrota do Paraguai, para o qual o conflito foi uma catástrofe. Sua economia foi destruída, tendo que arcar com uma pesada dívida de guerra, com a perda de 40% do território para os adversários e a redução da população para 1/5 do total de antes do conflito. Já no caso do Brasil, como este assumia a maior parte das despesas da Tríplice Aliança, várias vezes teve que recorrer a empréstimos externos, causando inflação e endividamento. A guerra contribuiu para fortalecer politicamente o exército brasileiro e Dom Pedro II aproveitou para criar um sentimento de identidade nacional. Aos poucos, entretanto, começou a ficar mais forte a intenção de setores da sociedade brasileira de substituir a monarquia pela república. O café chegou ao Brasil no início do século XVIII, vindo da Guiana Francesa. Foi levado para o Rio de Janeiro, onde passou a ser cultivado para consumo doméstico. Só no final do século XVIII a produção para o mercado começou a se expandir. Em 1840 o café já era o principal produto da economia brasileira, representando cerca de 40% das exportações do país, e mais da metade da produção mundial. Isso só foi possível porque o aumento do consumo do produto no exterior se combinou à abundância de terras, disponibilidade de mão de obra e condições climáticas favoráveis no Brasil. A primeira fase de produção teve como centro o Vale do Paraíba, onde foi seguido o modelo de agricultura de exportação, baseado na grande propriedade e na mão de obra escrava. E a proximidade do litoral facilitava o escoamento do produto para a Europa e para os Estados Unidos. Antes da construção das primeiras ferrovias, o café era transportado por tropas de burros e mulas, ou em carros de bois. Por volta de 1860, a cultura cafeeira da região dava sinais de decadência. Sem investir em inovações técnicas, os fazendeiros aumentavam a produção, expandindo os cafezais para novas terras e ampliando o número de escravos. Esse sistema extensivo de produção, somado ao desmatamento, às queimadas e à ausência de técnicas para evitar a erosão do solo, causou o enfraquecimento das plantas e uma vertiginosa queda da produção. Com o declínio da lavoura cafeira no Vale do Paraíba,
A economia do café entrou em uma nova fase, migrando rumo ao oeste paulista. A região apresentava condições favoráveis ao cultivo, solo de terra roxa, que era muito fértil, geografia pouco acidentada e grandes extensões de terras inexploradas. Isso e as novas técnicas agrícolas adotadas permitiram que os cafezais do oeste paulista fossem mais produtivos e duradouros que os do Vale do Paraíba. Os extraordinários lucros do café levaram a investimentos em outras áreas, impulsionando o primeiro surto industrial brasileiro. A expansão do café para o oeste patrocinou as elites paulistas. Máquinas passaram a ser fabricadas no país e vias férreas cortavam cidades, levando aos portos de Santos e do Rio de Janeiro a riqueza nacional a ser exportada. Era o café se transformando em divisas e dando hegemonia econômica e política às elites de São Paulo.